Fala pessoal, tudo bom? Bom, no vídeo aqui a gente vai continuar falando de monitoria, né? No vídeo anterior nós falamos aqui da tela Parâmetros e Conceitos, que é onde você cria e altera os formulários de monitoria, a parte principal, né? E depois tem agora hoje a parte 2, que é quais são as deficiências, os grupos de deficiências que a gente vai considerar nessa tela de monitoria. Beleza? Então eu vou entrar aqui, já entrei aliás dentro do representante de solução integral, que é onde a gente estava trabalhando no primeiro vídeo, né? E vou pegar uma das monitorias que a gente criou lá. Eu vou pegar essa aqui, por exemplo, monitoria integral, beleza? Bom, então uma das coisas que aparece aqui agora nesse cara é esse tal do canal aqui, né? Canal é o seguinte, o integral, né, ele não é uma ferramenta que trabalha somente com voz, né? Então eu não trabalho só com ligação receptiva e ligação ativa, né? Eu também tenho e-mails que eu envio e recebo, tenho chats, tenho SMS, WhatsApp e outros tipos de canais, tá? Nesse caso aqui, esse solução integral, ele usa somente esses canais aqui, por isso que apareceram aqui, né? Então eu tenho ligação ativa e não tenho ligação receptiva, por exemplo, tá? Então quando eu vou criar um formulário de monitoria, né, eu tenho que direcionar um canal. Então eu estou falando que essa monitoria aqui, ela é direcionada para ligações ativas, tá? Então eu vou fazer para isso daqui, tá? E aí, somente nas ligações ativas é que esse formulário vai aparecer para se fazer monitoria, tá bom? Então é importante estar alinhado com isso para entender lá na tela do monitor por que às vezes um formulário não aparece, né? Então, porque você cria um formulário para o WhatsApp e depois quer monitorar uma ligação receptiva, não vai aparecer o formulário, tá bom? Então é importante isso estar bem alinhado e bem conceituado para não ter essa dúvida. No meu caso aqui eu vou fazer um formulário aqui, eu vou cadastrar as deficiências e os grupos para um canal ativo, tá? De ligação, de voz. Então eu entro aqui, né? Esse cara ainda não tem nenhum grupo e nenhuma deficiência cadastrada. Então por padrão ele vem assim, tá? Vou começar a cadastrar as coisas aqui. Então eu vou clicar aqui nesse botãozinho relacionar. Tá? Por padrão, o integral já traz alguns grupos, mas você não precisa usá-los, você pode renomear, excluir, né? Dá para trabalhar isso daqui. E também já traz uma lista de deficiências aqui, tá? Aqui como ambiente de desenvolvimento, deve ter algumas coisas absurdas aqui, né? Que não tem nada a ver com o contexto, que é o ambiente de desenvolvimento, tem uns lixos de cadastro aqui, né? Por exemplo, tem um Fábio bonitão aqui, não faz sentido nenhum, né? Loucura. Até porque eu sou feio pra dedéu. É brincadeira, galera. Vamos com foco aqui. Então o que acontece? O grupo é como se fosse realmente um agrupador de deficiências, né? E eu falei pra vocês que vocês poderiam renomear os grupos. Porém tem dois grupos aqui que são super importantes, que estão inclusive em cores diferentes, que eles não podem ser removidos ou renomeados, tá? Que é falta grave e sem deficiência. Inclusive lá no vídeo anterior eu expliquei que teria mensagens diferentes para falta grave, por exemplo, ou para sem deficiência, né? É quando a gente aponta uma monitoria dentro desses grupos, né? E aí que o sistema toma a decisão de qual mensagem mandar para o operador, por exemplo. Ou em fluxos que a gente viu no vídeo anterior, a gente falou que existiam fluxos que tomavam decisões diferentes quando a gente estava visualizando uma falta grave, por exemplo, tá? Então, esses dois caras aqui, eles são importantíssimos e se usados, eles têm que ser usados da forma como estão aqui, porque eles são decisores em fluxos e em outras coisas aí que vocês vão ver durante o curso, tá? Então eu vou
primeiro começar a cadastrar as faltas graves, depois vou cadastrar uma falta não grave e por último um sem deficiência aqui, tá? Então, dentro de falta grave, né, ele por padrão ele só deixa cadastrar uma deficiência aqui, falta grave no atendimento. E aí eu vou explicar. O falta grave, ele sempre remove o peso total do atendente, tá? Então, falta grave, eu estou falando que ele é 100 pontos negativos lá. E vocês lembram que eu falei que o ponto começa do 100 e vai abaixando para o zero? Então, o que acontece? Quando eu aponto uma falta grave, ele automaticamente vai para o zero. Ele zera toda a pontuação do seu colaborador, tá? Então eu vou cadastrar a falta grave e vou mostrar o que acontece depois de cadastrar o grupo. Então cadastrei o grupo da falta grave, ele aparece aqui, né? E agora eu posso incluir dentro de falta grave deficiências. O que são essas deficiências? Aliás, é aqui. São os motivos das faltas graves. E aí voltando, né, a gente tem aqui um padrão, né, que já vem, já sugere aqui para você, mas você tem esse disquetinho aqui que você pode mudar todos os motivos aqui, tá? Então você pode incluir novos motivos, né, aqui você coloca um código e uma descrição, ou você pode excluir motivos, ou você pode clicar e alterar. Por exemplo, tem um que está com o meu nome aqui, teste do Fábio. Eu vou renomear esse cara aqui, tá? Eu vou falar aqui, houve xingamento ao cliente, sei lá, né? Horrível o exemplo que eu dei, mas é só para dar um exemplo. Então isso aqui é uma falta grave, é como se fosse o tratamento inadequado aqui, uma falta super grave, tá? Eu vou até tirar esse cara aqui porque ele não é legal. Eu já tenho esse cara aqui, tratamento inadequado, já substitui o xingamento. Então eu vou excluir aqui. Opa. Deixa eu ver aqui porque não excluiu. Ah, tá. Bom, depois eu vou mostrar para vocês como que exclui de uma outra forma aqui, tá? Então, por enquanto, vocês podem clicar aqui com o botão. Você viu que ele sumiu daqui? Quando ele some, ele vem para o suspenso aqui, ó. Então ele já parou de aparecer, tá? Se eu clicar mais uma vez, ele vai para o removido. Agora ele não está mais no suspenso, ele está no removido. E se eu clicar no removido, ele volta para o ativo. Tá aqui, beleza? Então na verdade o excluir nem deve ser usado, tá? Por isso que não deve estar funcionando. Porque se você já teve uma monitoria e você exclui, você perde o histórico do que aconteceu, né? Então é importante manter na base de dados. Então quando você não quer mais que ele apareça, você clica e deixa ele no suspenso lá, tá bom? Aqui eu estou clicando para alterar, não é isso que eu quero. Deixa eu voltar lá. É clicar aqui no status, ó. Então eu vou clicar aqui e vou deixar ele suspenso, beleza? Então só vão aparecer esses 5 aqui para tabular. Bom, e aí o que acontece? Isso daqui, quando a gente tabula uma falta grave, ele vai pedir para eu flagar, depois na hora que a gente estiver no terceiro vídeo aqui mostrando a tela do monitor, vocês vão ver que as faltas graves, aparece um checkzinho, um quadradinho, para ir checando qual falta grave se aplicou a essa ligação, no caso, ligação ativa. Então eu vou flegando aqui, então por exemplo, eu tabulo, eu falo, ó, houve uma falta grave, e o que aconteceu foi um tratamento inadequado. Aí eu checo esse cara aqui. Ou eu posso falar, foi um tratamento inadequado e um problema de, sei lá, de queda de ligação e bloqueio de linha. Queda intencional de ligação, tá? Então tem essas coisas malucas aí. E eu considero falta grave, por exemplo. Bom, então isso aqui é falta grave. Falta grave eu tenho que cadastrar ela, né? Como eu mostrei aqui no botão relacionar. E tenho que criar as deficiências da falta grave. Tá? E aí, como eu falei, a falta grave sempre ele remove 100 pontos da deficiência, tá? Soma na deficiência e tira 100 pontos do colaborador, que no fim acaba sendo a pontuação máxima. Agora eu vou falar um pouquinho das faltas que não são graves, né? Falha não grave. Então vou criar um grupo novo aqui. Eu não vou usar os que já estão sendo sugeridos, vou criar aqui, sei lá, já tenho
o B, o C, o D, vou criar o E aqui, né? Aqui é importante olhar o todos, porque às vezes o E, ó, tá vendo? O E já estava suspenso aqui, ó. Então por isso que eu vou ter que criar então o F, o G. Vou criar o grupo G e vou dar um nome qualquer aqui. Vou falar que aqui são, sei lá, informações do produto. Vou criar um agrupamento com esse texto aqui, tá? Aqui você pode colocar sempre nenhum, e a letra se você quiser mudar de cor, mas não é necessário. Então coloquei aqui informações do produto. Bom, quando eu faço isso, então agora eu vou clicar aqui com o direito, vou atualizar esse frame aqui. Ele passa a ter esse cara aqui, ó, informações do produto. E dentro de informações do produto, eu tenho que criar as deficiências, né? Então, eu vou ver se tem alguma que faz sentido aqui. Eu acho que não. Para produto, não. Então, eu vou criar uma deficiência de produto. Eu tenho aqui alguns códigos. Lembrando, sempre clica no todos para ver se você não vai criar um código que já existe. O último é o 25, eu vou criar o 26 aqui. 26, eu vou colocar aqui, ó, não informou o valor do produto. Lembra que eu criei um agrupamento de produtos? Então agora eu vou criar deficiências dentro desse agrupamento, tá? Vou criar o 26 e vou criar o mais 2 aqui. 27 não informou o prazo de fidelidade do contrato. Então, coloquei mais uma deficiência que deveria ter, faz parte de produto. Vou criar a terceira aqui, o 27, não, 28, desculpa, que vai ser não informou todas as características do produto. Sei lá, esqueceu de falar como o produto funciona como um todo. Vou criar mais um. 29. Bom, o que eu coloco aqui? Não informou característica incorreta do produto. Sei lá, falou que tinha uma coisa e nem tem essa coisa. Sei lá, característica. E aí eu vou inserir aqui. Bom, só que eu inseri dentro de um cadastro de deficiências, tá? Então tem um cadastro de grupos e um cadastro de deficiências, que são esses dois disquetinhos. Agora eu vou voltar aqui para explicar, porque tá vendo que ele ainda não aparece aqui, ó. Ele não aparece por quê? Porque eu tenho um cadastro de grupos e de deficiências, que são aqueles dois disquetezinhos que estão aqui dentro do relacionar, mas eles não estão relacionados, ou seja, essa deficiência não está relacionada a nenhum grupo. Então eu vou vir aqui e vou falar assim, no meu grupo informações de produto, eu quero colocar o não informou o valor do produto. E vou falar que quem não informar o valor do produto, perde 10 pontos de monitoria. E aí eu tenho a primeira deficiência aqui desse cara aqui. Vou inserir mais uma deficiência dentro desse mesmo grupo. Eu venho aqui, clico em mais, seleciono qual é a deficiência. Então vou colocar aqui, não informou o prazo de fidelidade do contrato. E vou falar que esse aqui perde 15 pontos. Isso aqui é mais grave ainda, por exemplo, tá? Perde mais pontos. E assim por diante. Vou colocar mais um aqui, não informou todas as características do produto. E vou falar que esse aqui perde só 5 pontos. Beleza. O que é importante aqui saber, né? Aqui, ó, eu vou colocando pontuações e elas vão dando um peso. Então, esse grupo aqui, ó, ele pode chegar em até 30 pontos negativos, que é a soma desses três caras aqui, ó. Tá vendo? E o que vai acontecer? Conforme você vai inserindo deficiências aqui, sem considerar a falta grave, esquece a falta grave, tá?
Conforme você for inserindo, a soma de todos esses pesos aqui nunca vai poder ultrapassar 100. Tá? Então, se eu somar esse, mais o do outro grupo, e somando, nunca vou poder passar 100. Então, vou dar um exemplo um pouquinho mais claro. Vou relacionar mais um grupo aqui. Agora, vou criar um grupo, sei lá, conhecimento, precisão. Sei lá, que é isso? Conhecimento do produto, lá. Bom, vou falar que isso aqui é mais 10 pontos. Então agora eu tenho mais um grupo aqui, né, de conhecimento e precisão, que eu só tenho uma deficiência. Então agora a gente está chegando, vamos lá, a gente tem 10 daqui, né, e mais 30 desse grupo. Então eu já tenho 40, tá vendo? Então lembrando, eu nunca posso passar de 100, tá? Por que eu não posso passar de 100? Porque, lembra que eu falei que eu vou checando as deficiências do cliente, né? Conforme do operador, do atendente. Conforme eu vou checando, né, as deficiências do atendimento dele, vai chegar no momento que vai tirar toda a pontuação dele, vai chegar em 100. Né? E aí não faz sentido ter mais. Tá? Não é que a ferramenta vai travar, ela não vai travar. Você pode continuar cadastrando e vai até 200, tá? Mas a gente nunca vai tirar mais do que 100 pontos do colaborador. Então, é importante estar alinhado com isso daí. Tem gente que prefere cadastrar mais do que 100 pontos, porque, por padrão, dificilmente vai ter tantas deficiências no mesmo atendimento. Então, às vezes faz sentido você usar mais. Mas, assim, a gente acha que se você usar sempre limitado a 100, você consegue ter algum critério melhor em relatórios, né, para você olhar relatórios com menos de até 0, né, não negativo, entendeu, na pontuação e assim por diante. Bom, e aí o que acontece? Criei um grupo aqui, né, relacionei mais um grupo aqui, vou relacionar mais uma deficiência dentro desse grupo aqui, qualquer coisa aqui, vou dar mais uma pontuação aqui de, sei lá, 15 também. E aí agora eu tenho 2 grupos e mais uma falta grave. Né? Mais um cara que é diferenciado, que eu falei aqui logo no comecinho, que é o sem deficiência. Tá? O sem deficiência, ele não precisa selecionar nenhuma deficiência e não tem peso, o peso é 0. E esse aqui é um cara que quando você tabula ele lá na hora que você estiver monitorando, ele só vai deixar tabular esse cara aqui, ou seja, ele não vai deixar tabular nenhuma deficiência. A mesma coisa é a falta grave. Se você tabular falta grave, você não vai precisar, nem vai poder trabalhar outras deficiências. Tá bom? E esse cara sempre vai ser pontuação 0 e esse sempre pontuação 100, ou seja, esse vai estar bom, ou seja, pontuação que eu falo é tirar pontos do operador, só para deixar claro, né? E o 100 é tirar 100 pontos, ou seja, todos os pontos do operador. Dentro dessas monitorias, das deficiências, dá para você criar subdeficiências, né? Que aí seria esse conceito aqui, né? Você pode falar assim que, por exemplo, não informou o valor do produto, né? Vamos supor que o produto tivesse duas características diferentes. Então, por exemplo, o valor da contratação não foi informado. Desculpa. Esse aqui é informação, gente. Estou falando errado aqui. Então aqui é uma dicasinha para explicar essa deficiência aqui, tá? Então é uma ajudinha para quem está monitorando. Então você fala assim, ó, pontuar sempre que esquecer de falar o valor da mensalidade ou da contratação, por exemplo. Então essa aqui é uma ajuda pro monitor. Esse cara aqui, ó, que eu falei, que são as subdeficiências, ou seja, agora eu vou quebrar, não informou o valor do produto em 2 subdeficiências. Então eu vou falar aqui, ó, valor de contratação. Vamos supor que o produto tivesse 2 valores. E o valor da mensalidade.
Então você paga lá R$100 para contratar e mais R$50 por mês. E aí você tem duas subdeficiências, tá? As subdeficiências, ela é só para detalhar um pouquinho mais, mas não significa que vai mexer na pontuação, tá? Então, se ele não informou o valor do produto, não importa se foi do valor contratado ou do valor da mensalidade, ele vai perder 10 pontos de qualquer forma. Você só vai pontuar um pouquinho melhor, vai falar assim, ó, eu estou falando do valor da mensalidade, tá bom? Então isso aqui é de uso opcional, mas se usar é para dar um pouquinho mais de detalhe para quem estiver visualizando a monitoria lá depois, beleza? Então tem esse conceito de subdeficiência aqui. Eu vou atualizar a tela aqui. Quando já tem informação, ó, o disquetinho não aparece com esse X, ele aparece diferente, tá? Quando já tem subdeficiência, aliás. E quando já tem informação aqui no izinho, também ele aparece azulzinho, beleza? Só para destacar aqui quem já tem dado. Bom, aí que eu falei, dá pra clicar em alterar, né? Dá pra alterar o grupo aqui, falar assim, ó, eu quero mudar o peso para 15 ao invés de 10, então dá pra dar uma mexidinha aqui. Bom, agora eu terminei aqui, eu fiz todo o meu cadastro do meu formulário da monitoria, tá? Então, quando a gente for agora para a tela lá do operador, aliás, do monitor, que é a tela que eu vou explicar um pouquinho melhor no próximo vídeo, já dá para visualizar, né? Lembra que eu cadastrei no ativo? Então, se eu estivesse monitorando essa ligação, essas ligações, eu teria escolhido o canal ativo, né? Falaria que é dessa monitoria aqui e ia selecionar um agente aqui, né? Mas no próximo vídeo eu vou mostrar isso aqui melhor, tá? Aqui, como eu não tenho nem agente cadastrado, eu não vou conseguir mostrar agora. No próximo vídeo eu mostro isso aqui detalhadamente. Mas basicamente aqui vai começar a aparecer o formulário que eu cadastrei aqui. Mas isso é tema do próximo vídeo. Beleza? Não deixa de assistir. Valeu, grande abraço, até mais.